Bem-vindo ao canal mais delícia do YouTube, bem-vindo ao Tarôzinho. Eu sou a Carol Roduiti, reprogramadora mental, e hoje a gente vai trazer a energia da consciência em transformação dos sagitarianos para 2025, para entender o que precisa mudar para você chegar onde você quer em 2026. Não se esquece de deixar o like, de fazer todos os paranauê do YouTube, de hypar, de digitar aí nos comentários umas coisinhas, uns coraçãozinhos aí pra Amanda e se inscrever no canal para as próximas. Então é isso, vamos lá, Sagitário. Energia da consciência que foi trabalhada em você em 2025. Agradecendo a toda a egrégora dos mentores que nos guiam aqui para que tenha clareza do propósito e das situações de cada um. Vamos lá. Opa! Você aprendeu nesse 2025 a força do trabalho para colaborar na vida das pessoas que você ama, na vida do seu trabalho, mas fez muito isso, se preocupou em colaborar com a maioria das pessoas, mas ao mesmo tempo desequilibrou esse dar e receber. É como se você tivesse extrapolado o nível do dar aqui. E isso, de certa forma, te trouxe um ressentimento, talvez, seria essa palavra. E uma dificuldade de perceber o teu valor interno, né? O wombat, ele é um roedorzinho lá da Austrália. E ele tem essa energia, né, de cavar muito fundo. Ele cava fundo, ele faz uma toca, tipo de uma lontra, assim, sabe? Que cavoca. E aí, quando ele faz esse buraco, esses túneis bem fundos, ele traz essa questão, né? O quanto eu cavoquei nas minhas emoções, o quanto eu percebi que eu preciso mudar. Porque a questão aqui é justamente eu poder... Quando eu dou demais, eu não consigo aceitar a paz às vezes. E aí é que tá a coisa aqui. A sensação que eu tenho é que você talvez não se permita estar em paz. Sabe aquela pessoa que fica buscando o caos? Não consegue estar em paz? Não consegue estar leve com as coisas? Tem que estar sempre cavocando algo e desequilibrando o dar e receber. Ou dá demais, ou dá de menos. Ou recebe demais, ou recebe de menos. E não percebe isso como um fluir da vida. Talvez seja um padrão de pensamento de que, ai, tô dando de menos. Preocupação. Tô, sei lá, negligenciando uma parte. Sem entender o que você recebe. E é entender que em cada momento da vida, você vai ter um momento que você vai estar com os filhos e vai ter momento que você vai ter que se dedicar mais ao trabalho. Vai ter momentos em que você vai se dedicar ao relacionamento e vai ter momentos que você vai precisar que a outra parte talvez cuide das crianças. É perceber disso, sabe? É entender esse equilíbrio. E a questão aqui é como se fosse assim, ó. Eu tô tentando dar conta de tudo na minha vida. Eu quero ser perfeita em todas as áreas. E o nível de autocobrança é um monstro. E isso tá me fazendo esquecer o meu valor interno, o meu autocuidado, percebendo que eu preciso estar em paz para as coisas ficarem bem, irem bem. E essa é a consciência. Vamos ver, então,
o que está acontecendo aqui com Sages, foguitos. Metade homem, metade cavalo. Nem diria a Adriana Calcanhoto. Vamos lá. Qual é a consciência necessária aqui? Que o Sagitário precisa transformar para integrar essa paz interna. Qual é o padrão de crença, de pensamento que precisa ser transformado aqui para equilibrar esse dar e receber? Se está desequilibrado, ou é a visão que está desequilibrada? Me mostra melhor. É a visão. É a visão. Então, o que acontece? Você precisa transformar a forma de ver para você se sentir assim completo, tá? A questão aqui é que essa é a carta do fundo do deck. Tá pedindo essa energia de mudança de pensamento. É um as de espadas. Mas, ao mesmo tempo, aqui vem, na energia necessária, vem um as de paus. Nesse caso, esse as de paus, eu sinto ele como... Sabe aquela autocobrança, que nem a gente falou ali? Muito grande. E ela vem dessa manipulação, assim, emocional, pro meu subconsciente. Aqui o carta do diabo eu vejo que é uma manipulação subconsciente. Olha ali que ele tá controlando ali, ó. Aqui eu tô sendo controlado pelo teu subconsciente com o material. Por quê? Porque você tem a visão da vida como um todo. Tu consegue observar a tua vida, tu sabe o que precisa ser mudado, as coisas que você gostaria de fazer nas áreas da vida. Você talvez já tenha descoberto as suas metas, mas a questão é, você não está agindo em equilíbrio aqui. E essa falta de equilíbrio vem de um medo de abandono, porque talvez tu não se sinta num lugar de poder receber, de poder ser apoiado, sabe? Esse é o sentimento que eu tenho. Se eu precisar de ajuda, desse apoio dessa outra pessoa, pode ser o marido, pode ser da família, pode ser de ajuda de alguém, eu vou ser frágil. Eu vou me colocar numa posição de... será que o que eu tenho que cortar da minha vida? O que eu tô cortando porque eu não aceito ajuda? Sabe, a questão aqui é assim, ó. Como tu não aceita ajuda, o fardo tá pesado. Como tu tem dificuldade de aceitar ajuda, o fardo tá pesadão, assim. Porque tu fica pensando, cara, o que eu vou tirar daqui? Sabe o cobertor curto? O que eu vou priorizar? Só que tu tá priorizando, tu tá tirando o principal, que é a energia para se cuidar. Tu tá priorizando todo mundo, todas as coisas, o trabalho, a família, os relacionamentos, fazer tudo. Tu tá nesse lugar, só que tu tá dando mais do que recebendo. E não é porque você não tem de quem receber. Essa é a sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho é que você não está aceitando receber. Você não consegue receber. Porque tem um padrão mental aqui. É algo que você aprendeu com relação a relações aqui. Talvez esteja muito polarizada. Ou muito no... Eu sinto que é muito masculino, sabe? A energia é muito do masculino. De que eu tenho que ser forte, de que eu tenho que ser resiliente, que eu não quero ser igual daqui a pouco a minha mãe, ou eu sou igualzinha à minha mãe, que eu preciso ir em direção às coisas, eu tenho que lutar. A energia da Mulher Maravilha.
É meio isso. Só que daí se esculacha toda, né? Se esculacha toda. Tá, pensando no padrão de não aceitar ajuda. Não aceitar ajuda. De ter bloqueio, de receber ajuda. O que está oculto aqui para Sagitário? O que precisa ser curado da consciência para que isso mude? Caíram algumas cartas repetidas aqui. É bem legal. Começa pelo seguinte. No fundo do deck tem a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela é energia de a gente sentir dentro de nós que a gente tem o poder intuitivo de criar a nossa realidade. Só que quando a gente tá no caos, porque caiu o 8 de paus invertido aqui. Quando a gente tá no caos, a gente tá fazendo mil coisas e a gente não consegue parar para escutar a intuição, para perceber quais são as alternativas que eu tenho que soltar. Quais são as inúmeras possibilidades que eu estou criando com a minha mente que não estão alinhadas com o que eu posso fazer de mais simples. Sabe aquela coisa, às vezes a gente fica complicando demais o processo e pode ser bem mais fácil. Eu fico, é porque eu preciso fazer isso assim, desse jeito, assado. Eu sei porque assim, eu passei por esse processo, tá? Que era, precisa fazer vídeo no YouTube, daí tem que subir o vídeo do celular, daí sobe no computador, aí edita, daí usa não sei o que, aí faz transição, aí faz videozinho, aí depois eu tenho que pensar na super capa, na super thumb, Pergunta, eu não fazia. Porque eu ficava cansada só de pensar no processo. Eu complicava tanto com a mente que eu não conseguia fazer, não conseguia botar em prática. Então a questão aqui é o que você está complicando, sabe? Não complica a tua vida, não complica o teu processo. Às vezes a gente vai se atrasar, acontece. Mas não complica o teu processo, sabe? Porque a questão aqui é, você tá ligado a uma dor que só vai conseguir ser vista por você se você parar um pouco e entender que você não vai precisar escolher tirar alguma coisa. Você vai precisar organizar com as pessoas da tua vida, com parceria, e aceitar essa ajuda. E mudar a crença de padrão de pensamento de que você não é apoiada. Porque agora, com toda essa energia que tinha saído antes, agora saiu o quê? Saiu o 10 de copas. Então, tu é apoiada. É um ponto de vista que você tem que tá preso aqui, tá? Então, como é que você vai achar isso? Você vai perguntar para você. Aonde é que eu acreditei que eu não posso receber ajuda? Que receber ajuda é ruim? Que ser apoiada é algo que vai me diminuir? Aonde eu acreditei que se eu pedir ajuda, coisas ruins vão acontecer? Porque às vezes é da infância isso, tá? É bem provável que seja. Coisas, às vezes, tinha que cuidar dos irmãos, e aí algo deu errado, e aí é perigoso, e aí tu tem que ter o controle. Porque se tu não tiver o controle de tudo, tu não controla o que o outro vai fazer. E se o outro fizer uma M, tu vai responder por isso. Então tu quer controlar tudo, tu quer fazer tudo, fica nesse lugar de controle, 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 controle.
para não se machucar, para não ser ferida emocionalmente. Só que essa ferida número 1 precisa ser corrigida para que você entenda o teu valor, para que você entenda que você não vai ser atacado injustamente, que as coisas vão acontecer de uma forma fluida na sua vida. Só que para isso, você tem que estar nesse entendimento que as coisas podem se direcionar bem melhor se você simplesmente ver o seu valor, o seu esforço e aceitar que em alguns momentos você não vai dar conta de tudo, ninguém dá conta de tudo. Tu faz o melhor que dá e agradece por ter feito o que deu. Seja grata pelo processo. Então, qual é o conselho final para o pessoal de Sagitário para integrar essa consciência? Qual é a mensagem final para integrar a consciência? Persistência. Ai, não, gente! É muito isso. Olha como é perfeito. Eu adoro. Ó, aqui é honra, ó. Tá, já entendi aqui agora. Nossa senhora. Perfeito. Tá. Então o que acontece é assim, ó. Deixa de ser orgulhoso, orgulhosa. Seja flexível com as coisas, sabe? Às vezes a gente tem aquele orgulho de se achar menos por receber ajuda, e é a maior bobagem, a gente precisa uns dos outros, não tem como a gente fazer tudo sozinho, não tem como a gente dar conta de tudo. Quando a gente se abre para renovar a nossa vida, a gente precisa aprender a flexibilidade. Porque se você quer expandir uma área da vida, você vai precisar focar naquela área da vida. E outras áreas da vida vão se desorganizar. Porque onde está a tua energia, está o teu foco. Mas se você colocar energia na área errada, que não é a área que você quer expandir, aquilo vai demorar mais para crescer. É óbvio que tem que ter equilíbrio. Não estou dizendo que não é equilíbrio. Aqui fala justamente isso. A carta da firmeza, persistência. A persistência aqui, ela tem uma energia de tu não desistir dos teus sonhos, ir em direção aos teus objetivos, mas ao mesmo tempo ela fala de uma persistência leve aqui. Essa é a sensação que eu tenho. Que quando você recebe ajuda, fica leve, fica mais fácil. E esse padrão aqui de não receber ajuda, de ser pesado, ou de não ter ajuda, às vezes não é porque a pessoa não quis receber, mas a pessoa não tinha quem a apoiasse, é um padrão ancestral. É uma repetição de comportamento. Por quê? Na realidade, é um padrão ancestral que você está brigando contra ele, porque você tem um julgamento de alguém. Então é assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Vamos dizer que você é mulher e você tem casa, tem filho, tem criança, tem um monte de coisa. Aí o que aconteceu? Você, em algum nível no seu subconsciente, lá na sua infância, você julga, sei lá, a tua mãe, porque daqui a pouco ela não conseguiu se realizar, ou não conseguiu trabalhar, ou não conseguiu porque na época dela era diferente. E aí você tem um padrão de julgamento com essa mãe, tá? Aí o que acontece? Quando você julga ela, você não consegue persistir nos teus sonhos, porque tu querer ser diferente dela e querer dar conta de tudo te coloca numa posição desfavorável. Porque receber ajuda é vulnerabilidade. Então tu não quer. Então esse respeito a essa essência dessa pessoa, pode ser a mãe ou pode ser o pai, não importa, dessa pessoa que provavelmente é da tua família, tá? Pode ser uma avó, enfim. Mas é uma pessoa da tua família,
O respeito por essa energia aqui é essencial para quê? Para que você entenda que tem que ter flexibilidade nessa energia. Porque se você não tiver flexibilidade na família, sabe? Nas coisas, você não vai conseguir dar conta de tudo. É persistir nos teus sonhos, mas não com aquela atropelando você, sabe? A sensação que eu tenho é que você se atropela. Atropela o teu corpo, fica, sei lá, extrapola o limite das coisas. E é um momento aqui ideal para que tu reforce as relações com as pessoas. Quando tu sente os teus relacionamentos fortes, tu começa a entender isso na prática. Tu começa a experienciar esse elo relacional. Que talvez seja uma dificuldade tua de se sentir unido a outra pessoa, a ver que você faz pelo outro e o outro também faz por você. E é justamente isso, é o momento de cuidar de você, de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua energia, de cuidar da forma como você está agindo nas situações. Para que isso seja flexível, bom, gostosinho e leve na tua vida. Então, o subconsciente está aqui. Agora, limpar é com você. E se quiser ajuda para limpar, me chama, comenta aqui no vídeo, ou vai lá na rede vizinha, no @carolroduit, e me segue por lá. Não esquece de fazer todos os paranauê do YouTube, curtir, compartilhar, e se gostou desse vídeo, não se esquece de me seguir por aqui. Um grande beijo para você, um excelente 2026 e bora tocar lenha, que ano que vem vai ser ano de realização. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.